Bom dia! Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre editorial e artigo de opinião. Você já tem esse assunto, que Pro explicou em aulas diferentes, mas hoje acho interessante que a gente faça essa revisão para que vocês elaborem, o texto que eu vou deixar aí no final da aula. Bem, então nós vimos lá na aula sobre artigo de opinião que tanto artigo de opinião quanto editorial são textos argumentativos. E eles se diferenciam porque o artigo de opinião, ele é escrito, ele é elaborado por um articulista. Então, quem é o articulista? O articulista é uma pessoa, que vai produzir o seu texto e emitir a sua opinião. Já no editorial, o articulista, uma só pessoa, não tem assim o direito de elaborar um editorial, porque o editorial ele é feito, ele é elaborado por um grupo, que compõe, ali o jornal. E o editorial, ele não emite opinião. Enquanto no artigo de opinião, o articulista emite a opinião, no editorial, os responsáveis ali por aquele texto, por formular aquele texto, eles não emitem nenhuma opinião. Também tem algo que diferencia esses dois tipos, de redação. Por exemplo, no artigo de opinião, o título ele é assim, um título chamativo para o leitor. Ele não vai, direto ao ponto. Enquanto o editorial, o título desse texto já é dizendo, já é mostrando o que é que o leitor vai encontrar. Aí no exemplo que eu vou deixar para vocês, tem dois textos, um artigo de opinião e um editorial, e vocês vão ver que no editorial nós temos aí Lei Seca, que é o título. E todo texto que você vai ler, faz abordagem ao título. E no artigo de opinião, quem são nossos ídolos, aí a gente se pergunta, o que é que eu vou ler? Aí no decorrer da leitura é que a gente vai descobrir o que é que o autor do texto está nos trazendo. Olhem, tem aí eu deixei um material aí para vocês observarem, quais são os critérios do artigo de opinião, quais são os critérios do editorial. Porque vocês podem, com a aula já tem uns dias que nós trabalhamos, mas aí vai ficar fácil para a gente revisar. Vou deixar aí abaixo uma proposta para vocês redigirem, para vocês fazerem um artigo de opinião e um editorial. Se vocês tiverem dificuldade no tema, podem pesquisar, mas vocês não deverão, fazer, a cola de lá da internet, porque eu quero um texto seu. Outra coisa, os textos vocês podem se deparar com palavras que é desconhecida, que são desconhecidas para vocês. Então, qual é o papel do aluno? Que serve até para o nosso crescimento, Você vai pegar o dicionário, ver o significado da palavra, para que você entenda melhor o que o texto, está transmitindo. Uma outra coisa que Pro recomenda: não tenham preguiça de ler os dois textos. Nós estamos no fundamental, mas logo, logo vocês estarão lá no ensino médio. E lá no ensino médio vocês encontrarão, textos, artigos grandes para ler, assuntos grandes. E saindo do ensino médio, chega lá na faculdade, se a gente não tem o costume de ler, se a gente não gosta de ler, porque não deve existir essa palavra não gostar, porque ler é uma obrigação nossa, certo?
Então, leiam os dois textos para vocês entenderem melhor, né, o que é que está abordando no artigo de opinião e no editorial, e produzam o texto com a proposta que eu vou deixar aí abaixo. São dois textos com o mesmo tema, certo? O artigo de opinião e o editorial. Vocês vão fazer direitinho, né? Eu quero que vocês façam manuscrito, que essa atividade é para nota e é para entregar lá na secretaria da escola. Tá bom? Um abraço e bom final de semana.